noite, como prometido no post de ontem no Instagram, estou aqui para cumprir a promessa e gravar um vídeo para vocês falando sobre crenças. E especificamente quero abordar o tema de crenças voltado para as nossas crenças de base, as nossas crenças centrais, que são as crenças que dão o suporte para todas as outras crenças, né? Quando a gente fala de crenças, se eu falo, por exemplo, de uma crença em relação a dinheiro, muitas vezes eu posso estar trabalhando, e se eu falo e trabalho com essa crença relacionada a dinheiro, eu posso não estar trabalhando com a crença que dá o suporte para essa minha crença que não está muito legal, que está me gerando determinados comportamentos que não são coerentes com o que eu gostaria. Então, se eu trabalho só nisso e não trabalho com aquela base que dá o suporte para essa crença, eu talvez não tenha o resultado que eu gostaria. Então, essa que é a importância das crenças centrais. São as crenças que dão o suporte para todas as outras crenças. Eu ainda não tinha abordado esse tema, já tenho alguns vídeos aí no YouTube sobre o assunto, tenho vídeos no Facebook, nas redes sociais, falando sobre crenças. Então, se você quiser olhar os outros vídeos que de repente pode trazer uma abordagem mais breve, mais superficial a respeito de coisas mais periféricas, nessas crenças mais periféricas, fique à vontade. Nesse vídeo eu vou tentar abordar as crenças centrais, mas eu também quero dar uma aprofundada em mente subconsciente, mente consciente, a diferença, qual que é a importância quando a gente fala em crenças de uma e de outra, como mudar, a partir do momento que eu tomo consciência de determinadas crenças que não estão de acordo com o que eu gostaria, né, que não me permitem, na verdade, alcançar certos objetivos ou ter determinados padrões de comportamento e hábitos, desenvolver certos hábitos por conta dessas crenças. Como que eu faço para identificar, como é que eu faço para mudar, né? E quero dar bastante exemplos também de casos que eu atendi em consultório, alguns bastante engraçados, outros que vão fazer com que a gente reflita bastante sobre o assunto, de repente até se identifique, né, com algumas coisas, que vão fazer com que você consiga aplicar todo esse conhecimento aí que eu quero passar de uma forma bastante prática, tá? E que isso tenha um visual bem bacana para vocês. Bom, vamos começar definindo brevemente o que são crenças, né? Nossas crenças são as nossas convicções. As convicções que eu tenho a respeito dos mais variados temas possíveis. Então, quando a gente circula aí nos temas da vida, né? Relacionamento, dinheiro, profissão, relação com pai e mãe, relação homem e mulher, relacionamento amoroso, tudo, né? Profissão, política, religiosidade, espiritualidade, enfim. Todos os tópicos que você puder incluir aí, além desses. E se a gente para conversar e a gente começa a debater certos assuntos e você vai perceber que você tem as suas convicções a respeito, eu tenho as minhas, e tudo que a gente expressa, tudo que a gente coloca como opinião sobre determinado assunto, sobre determinada situação, evento, circunstância, tudo isso é um reflexo, na verdade, das nossas crenças que nós temos, as nossas crenças de base. Algumas dessas crenças elas ficam bem explícitas, né? Outras já nem tanto, elas ficam subentendidas, que geralmente são as crenças de base. Esse conjunto, né, de crenças que eu tenho, esse conjunto de convicções que eu tenho, se engana quando a gente imagina que eu formo as minhas convicções todas conscientemente, eu escolho no que eu acredito. Não, a gente não escolhe no que a gente acredita. Boa parte do que a gente acredita, a maior parte, a gente herda. A gente herda porque a gente absorve isso numa fase muito precoce na nossa vida, lá na infância, quando a gente sequer tem o cognitivo para conseguir distinguir o que eu quero acreditar, o que eu não quero acreditar, o que é isso, o que é aquilo, o que é certo e o que é errado. Eu simplesmente absorvo numa tentativa que a evolução deu para o nosso subconsciente de ganhar tempo, né, para aquela criança que até mais ou menos os 7 anos de idade, desde o período intraútero, ela está num estado de super aprendizado, e para que ela ganhe tempo para aprender o máximo possível de experiências, para que ela forme
o seu próprio arsenal de respostas, o seu próprio software para ela depois conseguir encarar o mundo e sobreviver e ter as respostas prontas já para dar diante de determinadas circunstâncias. Então, na verdade, o que vai formar as nossas crenças são as percepções que nós temos dos eventos que nós vivemos, desde o útero da nossa mãe e depois ao decorrer de toda a nossa vida. Por que a gente fala, quando a gente fala de crenças, o primeiro período da vida ali, o primeiro período inicial do útero até os 7 anos de idade aproximadamente é tão relevante? Justamente por não ter o cognitivo, a gente não tem muitos filtros, né? A gente escuta as coisas e a gente acredita, toma isso como verdades. Às vezes a gente tem interpretações que são equivocadas da realidade, porque também não existe o cognitivo, não existe os filtros, né? Que a razão nos traz depois, né? Numa fase mais avançada da vida. E a gente acaba distorcendo algumas coisas, né? Nesse momento em que o cérebro ele está extremamente aberto, nosso subconsciente está extremamente aberto a registrar essas experiências e a criar, né, tomar certas verdades como absolutas, certo? Esse estado, que é definido como estado de superaprendizado pela criança e nessa fase da vida, é dado de acordo com o funcionamento dos 2 hemisférios do nosso cérebro. Então, a gente tem um funcionamento, né, porque o cérebro ele tem uma certa divisão, né? Essa divisão de funcionamento, a divisão funcional apenas, né, faz com que um hemisfério e o outro, nesse momento da vida, trabalhe em uma frequência, em hertz, muito similar, muito parecida de um hemisfério com o outro. É isso que faz com que o nosso cérebro esteja nesse estado de abertura, de superaprendizado. A partir do momento ali que, depois dos 6, 7 anos de idade, você começa a destoar a frequência de um hemisfério com o outro, você começa a aumentar a resistência desse sistema. Então, ele começa a se fechar e ele já não é mais tão influenciável, tão permeável às influências do ambiente, tá? A criança, ela absorve isso do ambiente, não só das coisas que os pais falam. Então, isso é um erro, a gente acreditar que é o que nossos pais falam pra gente. Não, a gente observa. Nós traduzimos os comportamentos, nós traduzimos as emoções dos nossos pais. A gente tem um nível de interpretação muito mais além do que a gente imagina. A gente acha que é o nosso cérebro, o nosso subconsciente, só que interpreta, e não é. As nossas células têm capacidade de interpretação. Quando chega ali um hormônio do estresse e conecta ali na membrana externa da célula, ele está dizendo para a célula que o ambiente externo não está favorável, porque tem um hormônio do estresse que foi liberado. Se foi liberado um hormônio do estresse é porque teve alguma emoção estressante, né? E geralmente são as situações que podem ameaçar a integridade ou até mesmo a sobrevivência daquele organismo. Então, até em nível celular, a gente consegue fazer essa interpretação. É por isso que a gente fala que essas interpretações que vão formar os nossos sistemas de crença, eles já começam a nível intrauterino. Quem dirá, então, de um neném que tem aí já o seu sistema nervoso central desenvolvido ali, a partir do 4º mês gestacional, já bastante desenvolvido esse sistema nervoso central da criança. Imagina a capacidade de interpretação que ela tem das situações que ela vive, porque aquele ambiente uterino não é um ambiente isolado do meio externo, pelo contrário, tem que ter esse intermédio, essa troca, porque naquele ambiente a criança já se prepara para encarar o ambiente externo de acordo com o que ela interpreta que está o ambiente, a partir das emoções da mãe, a partir dos hormônios que a mãe libera e muitas outras coisas, né? Não é o tema de hoje, mas para você ter uma simples ideia de como é tão precoce já essa formação do que nós depois tardiamente vamos chamar do nosso sistema de crenças. Eu gosto de fazer uma analogia para os meus pacientes entenderem do nosso sistema de crença como um óculos. Então, você imagina um óculos
que é único e exclusivamente teu, ninguém mais no mundo tem outro óculos igual. Ele tem uma lente colorida e polarizada. A partir do momento que você tem esse óculos, você vai colocá-lo e nunca mais você vai retirá-lo. E você vai viver, circular, interagir com o mundo, responder essas interações, os seus padrões de comportamento e de resposta, de interpretação, todos a partir dessa lente, que é através do qual você enxerga o mundo. Então, se você tem uma lente cor-de-rosa, como você esqueceu que está usando o óculos, você vai ver o mundo cor-de-rosa e você vai ter certeza que o mundo é cor-de-rosa. Assim como quem tem aquelas lentes azuis vai ver o mundo de uma cor azul e vai ter certeza que o mundo é azul. E aí a gente se pergunta nesse ponto, né? Existem verdades absolutas, né? Ou existem pontos de vista? De acordo com a percepção que cada pessoa tem, a conclusão, a convicção que ela vai ter a respeito de determinados tópicos, determinados assuntos, determinadas situações, certo? Por que polarizada? Porque além de colorida, também essa lente é polarizada. Polarizada porque essa noção de dicotomia, de distanciamento, de extremidades, né? Polo negativo, polo positivo, o que é certo, o que é errado, o que é possível, o que é impossível, o que eu sou capaz, o que eu não sou capaz. Então, essas polarizações, esses julgamentos que nós fazemos a partir das experiências que nós vivemos, têm a base nas nossas lentes. É elas que vão nos permitir fazer essa polarização. E para mim, a polarização pode ser uma para determinado tópico e para você pode ser totalmente oposta, porque as lentes são únicas, totalmente diferentes, né? O que deve ficar retido dessa analogia que eu faço é de que, embora nós tenhamos esse óculos colorido e de lentes polarizadas, nós não temos consciência de que estamos usando. Ele é simplesmente como se não existisse para a nossa mente consciente, ou seja, tudo que a gente vê e a forma como a gente reage e interpreta, na verdade, é um programinha que está rodando ali por trás que a gente não tem consciência de que está. Isso é coordenado pela nossa mente subconsciente. O nosso cérebro subconsciente, que é um cérebro arcaico, antiguíssimo, se a gente pegar em termos de evolução na vida do planeta aí, seriam 250 milhões de anos aproximadamente que a natureza levou a partir do momento que surgiram ali os primeiros répteis, né? E com eles o cérebro reptiliano, que é isso que a gente chama de paleocórtex, ou o nosso cérebro trino, o cérebro reptiliano, que é responsável por todos os nossos instintos e que tem tudo a ver aí com o subconsciente, tá? Ele é que tem uma capacidade de processamento também, gente, 250 milhões de anos a natureza levou para desenvolver isso daí que a gente chama de subconsciente. A capacidade de processamento desse negócio é como se fosse o processador do Google, 40 milhões de bits de informação por segundo. Se a gente pega o cérebro consciente, que é esse que nos permite estar aqui agora, conversando e você tentando entender, pensando, né, fazendo comparações, lembrando de situações conscientemente, né? Esse cérebro, que é o nosso neocórtex, ele é extremamente novo comparado a esse cérebro arcaico, primitivo. O nosso neocórtex, que nos torna humanos conscientes, né, que traz essa pequena diferença aí em relação às outras espécies, ou talvez há contradição, há quem contradiga, né, essas diferenças, mas ele tem 350 mil anos apenas, né, do surgimento ali dos primeiros Homo sapiens, que é a espécie a qual nós pertencemos, né? O nosso padrão de comportamento moderno, ele tem aí uma datação aproximada de 50 mil anos apenas. Então, pega isso e compara com uma máquina que está sendo desenvolvida há 250 milhões de anos, né? Uma que está aí nova no pedaço, 350 mil anos. A capacidade de processamento da nossa mente consciente é de 40 bits de informação por segundo.
contra 40 milhões de bits de informação por segundo do nosso subconsciente. Quer dizer, é muito mais coisa que o cérebro subconsciente tem capacidade de reger e de coordenar ao mesmo tempo, enquanto é extremamente limitada a nossa capacidade consciente. Além disso, além dessa capacidade extremamente significativa do nosso subconsciente, ele é habitual. Ele não é criativo. Ele interpreta uma experiência, ele registra o aprendizado que você teve com aquela experiência e ele grava aquilo ali. E ali fica, não sai mais. Ele não vai voltar depois, deixa eu fazer uma atualização de software. Não existe isso. Ele registra, fica registradinho. E aí quando você viver lá na frente, 2 anos depois, 10, 15, 30, 60 anos depois, 70 anos depois, uma experiência similar àquela que você viveu, ele já tem o software, a resposta, o programinha que você rodou naquele momento que você viveu uma situação similar pela primeira vez. E ele vai lá e dá o playback. Então, o teu padrão de resposta vai ser, na verdade, um programa antigo, que talvez não foi nem registrado no momento que você estava consciente do que você estava fazendo, lá na primeira infância. E você sequer entende o porquê que você tem aquele padrão de resposta, de condicionamento, porque é isso que o subconsciente faz, ele é extremamente condicionado. Além disso, ele está responsável, né? E ainda bem que o nosso subconsciente é responsável por todo o nosso mecanismo de luta ou fuga, porque ele tem tanta capacidade de processamento que desde que ele surgiu, na verdade, ele surgiu para garantir a nossa sobrevivência. Essa que é a função dele, né? A função primária inicial do subconsciente é essa. Quando a gente encosta numa panela quente, você não vai ficar usando a mente consciente para reagir àquele estímulo. Quem reage é o subconsciente. Porque se a gente fosse usar a mente consciente, seria assim, encostei na panela, aí eu penso, nossa, tá quente, nossa, tá muito quente. Eu acho que eu tenho que tirar a minha mão, porque se eu não tirar a minha mão, vai machucar, vai queimar demais, vai formar uma queimadura de 3º grau. Vou tirar a mão. Aí você tira, você já está sem a mão. O subconsciente, ele é responsável pelos nossos arco-reflexos, por todos os nossos comportamentos instintivos de sobrevivência, porque a função dele é essa. Se não fosse o nosso subconsciente, com certeza a nossa espécie não existiria. Quando a gente fala de mente consciente, embora ela tenha essa capacidade de processamento pequena, extremamente pequena, ela é diferente da mente subconsciente, porque ela não é habitual, ela é criativa. Só que o potencial de criação dela é extremamente pequeno, comparado ao potencial que o subconsciente tem de rodar padrões habituais. O que eu quero dizer com isso? 99%, de 95% a 99% do tempo do teu dia, você está rodando padrões registrados no teu subconsciente. Isso de acordo com alguns estudos já da neurofisiologia, gente. Então, 95% do tempo, pelo menos, a gente fica rodando esses padrões subconscientes, né? Porque, claro, a mente consciente ela tem uma capacidade de processamento diminuta. Isso significa que você tem consciência mesmo, que você está criando algo a partir da tua mente consciente no seu dia a dia, novos padrões, novos hábitos, 5% do tempo no máximo, né? Mas a maioria das pessoas em torno de 1%. O que isso significa? Significa que para você pegar um processador de 40 milhões de bits por segundo contra um de 40 e tentar mudar isso, meus padrões, as minhas crenças, meus hábitos conscientemente, faça as contas e veja quem ganha essa disputa, esse cabo de guerra. Fica óbvio, né, que é o subconsciente que está no comando, é ele que vai dominar, é ele que vai coordenar todo o show, enquanto tua mente consciente está ali preocupada em ter um pensamento positivo, ela está focando em criar um padrão, um hábito, mas a partir do momento que ela tira o foco disso e vai para aquilo ali já é novamente comandado pelo subconsciente, porque ela não consegue focar em muita coisa ao mesmo tempo, ela tem capacidade de processamento limitada.
Quando a gente fala em crenças, a gente tem que entender uma coisa. Crença e sentimento tá assim, ó, intrincado. Lembra quando eu falei dos neurônios, das células que tem receptores? Perdão. As células nossas todas têm receptores para neurônios, né? Neurônios não, perdão, para hormônios. Ou a gente pode chamar também de neuropeptídeos, tá? São moléculas de neuropeptídeos, são sinalizadores hormonais liberadas pelas nossas células nervosas, que são os nossos neurônios. Lá provém do sistema nervoso central. Então, como que é? Eu tenho um pensamento ou eu tenho uma emoção, né? Essa emoção X, seja alegria, seja tristeza, seja paz, seja raiva, rancor, essa emoção vai gerar uma descarga muito específica de neuropeptídeos que vão chegar lá nas minhas células e vão sinalizar exatamente para as minhas células o que eu estou sentindo. Elas sabem exatamente qual é a emoção. Então, uma coisa está ligada com a outra. Se eu não... Geralmente, o que eu acredito, eu sinto. Eu vou dar um exemplo prático disso. Quando a gente fala assim, olha... eu sou capaz de realizar qualquer coisa que eu queira. Só que se eu não sinto isso não é uma crença para mim. Não é uma crença, pelo menos, que esteja escrita no teu subconsciente. Você pode conscientemente desejar isso, você pode até ter consciência que você tem capacidade para conseguir o que você queira. Mas você vai falar isso e você não vai sentir isso. Quando você fala assim, eu perdoo, mas você não sente, porque não está registrado no teu subconsciente. E quem está coordenando toda a brincadeira é o subconsciente. Então você não vai conseguir fazer muita coisa enquanto você estiver só falando da consciência para fora, né? Do consciente para fora, da boca para fora. Porque na maior parte do tempo, quem está comandando, né, os teus padrões de comportamento, os teus hábitos, as tuas respostas emocionais, é o teu subconsciente. É por isso que é tão difícil, por mais que a pessoa tome consciência de certos padrões, certas crenças limitantes, como mudar isso, né? Simplesmente as pessoas têm dificuldade porque elas não compreendem que se é o subconsciente que registra isso, então é com ele que eu tenho que conversar. Não adianta ficar aqui, ó, blá, 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 porque eu identifiquei isso, agora eu vou começar a fazer isso, porque assim, ó, fico na frente do espelho, fico fazendo afirmações positivas. Quem está fazendo isso quando você está fazendo afirmação positiva? Se concentrando na afirmação positiva, mentalizando, fazendo mentalizações. Quem está fazendo isso? É a mente consciente que faz isso. Não é o subconsciente que faz isso. A partir do momento que você tirou o foco daquilo, você pode ficar 10, 15 minutos, meia hora por dia fazendo isso. Saiu daquela meia hora. Quem vai voltar a tocar, rodar os programas habituais, antigos lá que você colocou, é o teu subconsciente. Então, para você mudar algo a nível de crenças, a gente tem que trabalhar a nível de subconsciente. É por isso que as pessoas acham que não é possível. Ou porque elas acham que é difícil mudar hábitos, mudar, né, a forma de se sentir em relação a algo. Porque por mais que elas queiram conscientemente, elas não conseguem. Porque elas não falam com quem... Elas não conversam com quem está no comando da situação. E não é difícil, existem várias ferramentas para se fazer isso. Uma delas que eu utilizo em consultório é o Psyche, uma das, mas existem várias. Quando a gente fala de crenças, é muito simples a gente saber, por mais que você não conheça todas as suas crenças limitantes, porque a gente nem tem como saber de todas conscientemente. Mas é bem simples você saber se você tem muitas crenças limitantes ou não. A tua vida vai refletir as tuas crenças. Se você está tendo muita dificuldade em determinadas áreas da sua vida, é porque ali tem muita coisa que está emperrando, né? E aí
a gente tem que ser meio Sherlock Holmes para conseguir descobrir o ponto, né? O ideal é chegar nessa crença de base, para conseguir lá no cerne trabalhar isso, para que a gente possa conseguir mudar esse padrão, esse hábito, né? Agora, como a gente faz isso, né? Eu vou contar agora alguns exemplos de caso que vocês vão, alguns bem interessantes, que vocês vão conseguir aplicar tudo isso aí que eu falei, todos esses conceitos na prática. Então, assim, olha, uma vez eu atendi uma mulher aí dos seus 30 e poucos, quase 40 anos, uma professora universitária, doutora, extremamente inteligente. E ela veio me procurar justamente porque ela já tinha identificado conscientemente que ela tinha um padrão de sabotagem. Ela se sabotava. E esse padrão era sempre em relação ao profissional. Então, assim, ela já tinha feito algumas inscrições para fazer pós-doc e ela perdia data, ela ficava, preocupada, perdia o prazo, ela já tinha feito tudo, daí passava no dia. 2 vezes ela perdeu o prazo. Teve outras coisas que ela não fez porque ela achou que não ia dar e quando ela percebeu já tinha passado a oportunidade, teria dado. Então ela estava se sabotando muito profissionalmente. E ela tinha consciência disso, mas ela não sabia o porquê, né? E aí, olha só como são as coisas, né? É assim que as pessoas chegam no consultório, elas chegam falando isso, olha, eu tô me sabotando profissionalmente. É o máximo, né? Às vezes a pessoa nem consciência disso tem, mas ela já chegou com um certo nível de consciência. Ela tinha esse padrão, mas ela não conseguia mudar. E aí fomos trabalhar algumas coisas. Olha só, o que a gente começou a encontrar quando a gente começou a conversar um pouco. Ela tinha uma luta constante, uma das maiores dificuldades dela era com a família, por questões de crença religiosa. Essa família dela era uma família extremamente convencional, de uma cidade, e que era extremamente religiosa. E a educação dela foi baseada nisso, né? Então, sempre houve esse condicionamento por parte da família e, por algum motivo, a partir do momento que ela começou a ter consciência de algumas coisas e fazer escolhas conscientes na adolescência, né, ela começou a se revoltar. Ela já não queria mais aceitar aquelas imposições de crença que a família colocava, imposições de crença religiosa. E aí, tanto que chegou num ponto que, nesse momento da vida que ela me procurou, ela já tinha estudado várias teorias, assim, e ela partiu para um outro extremo, ela foi para um materialismo. Só que ela tinha uma inquietação interna gigantesca a respeito disso, isso machucava ela profundamente, porque ela não estava nem satisfeita com essas teorias, por mais que ela se convencia conscientemente dessa teoria materialista, ela também não conseguia entender por que ela não ficava bem, nem com a crença nem com a outra, ela não estava se encontrando. É assim que as pessoas falam. Eu não estou me encontrando, eu já estudei de tudo, já fui em muitas, não me encontro. E aí, quando a gente começou a trabalhar com as crenças centrais com ela, que eu vi que já tinha várias crenças disfuncionais, embora ela tenha vindo por essa questão profissional, eu trabalhei com as crenças centrais. E nas crenças centrais, a prioridade dela para ser trabalhada era a seguinte crença: o universo é um lugar, um par de crenças. O universo é um lugar amigável, o universo é um lugar hostil. Para ela, o universo não era um lugar amigável, o universo era um lugar hostil. Mas além dessa crença, ela também tinha uma outra, não é essa não, a crença dela, a prioridade era: o universo é governado pela inteligência divina. Isso tem a ver com essa crença. E a oposta dessa era: o universo é governado pelo acaso e pelo caos. É a polarização dessa crença, tá? Então a gente sempre identifica os polos, na verdade, né, das crenças. Para ela, esse polo positivo, que era o universo é governado pela inteligência divina, ele estava fraco.
Ele era uma coisa que ela não acreditava nisso. Não era uma coisa que ela tinha inscrita nela. E quando a gente testava o universo é governado pelo acaso e pelo caos, isso para ela era uma verdade. Então, olha só. Aí, quando chegou nesse ponto, eu falei para ela, veja que interessante. Você me procurou porque você me disse que você está se sabotando profissionalmente. Além disso, ela me falou o seguinte: além dos próprios comportamentos dela de se perder, de esquecer prazos, né, ou de não fazer porque achava que não podia, ela também falava assim que as coisas não aconteciam com uma certa sincronia na vida dela. Então, era como se ela nunca estava no lugar certo, na hora certa. As situações não eram redondinhas. Sabe quando você está em alguns momentos da vida para determinadas coisas? Talvez nem todo mundo tenha experimentado isso. Mas é aquela coisa de você estar no lugar certo, na hora certa, e aparece a pessoa certa, e aí as coisas fluem, e dali a pouco acontece uma nova situação parecida para uma outra, né, situação. E aí a sensação que essas pessoas que vivem essas sincronicidades, o nome disso não é coincidência, é sincronicidade. A sensação que as pessoas que vivem essas sincronicidades têm é de que as coisas estão fluindo e de que é fácil, de que tudo flui, tudo chega na hora certa, tudo vai na hora certa. É assim que a pessoa tem essa percepção. Para ela era justamente o contrário. E quando a gente identificou que ela acreditava na verdade, né? A crença dela era de que o universo era governado pelo acaso e pelo caos. Eu perguntei para ela assim, você está buscando, você quer ter sincronicidade, você quer que as coisas fluam na sua vida, que o seu profissional flua, que as coisas aconteçam, né? Você quer conseguir, você quer parar de se sabotar nesse sentido, mas você acredita que o universo é governado pelo acaso e pelo caos? Ela, sim, acredito. Para ela foi o maior choque quando eu perguntei para ela assim, e você faz parte do universo? E quando ela falou que sim, que ela se percebeu como sendo parte do universo, porque a gente está no universo, nós estamos inseridos dentro de um planeta que faz parte de um sistema solar, que tem, né, está inserido numa galáxia que faz parte do universo. O universo é governado pelo acaso e pelo caos. Se ela está inserida dentro desse universo, a vida dela também vai ser coordenada pelo acaso e pelo caos. E quando ela se deu conta disso, foi o maior choque, na verdade. Essa foi a grande prioridade de crença que foi trabalhada com ela naquele dia e que mudou totalmente a visão dela. A partir desse momento, quando a gente entrou nessa questão das sincronicidades, né? Se você quer sincronicidade, para ter sincronicidade, você não pode acreditar que o universo é governado pelo acaso e pelo caos. Porque a sincronicidade é justamente o oposto disso, né? Uma polarização disso. Para ter sincronicidade, quer dizer que tem algo que organiza tudo isso. Você não precisa acreditar em Deus, mas você tem que acreditar em algo que tem um sentido maior. Porque senão não faz sentido você acreditar em sincronicidade, certo? Geralmente os materialistas, as pessoas que têm essa visão de mundo materialista, elas têm muito essa visão de acaso, de caos, né? De coisas sem sentido. Mas elas se queixam de falta de sincronicidade na vida, né? De falta de um sentido maior, assim, para as coisas, né, que se faz. Elas se queixam porque elas não conseguem ser felizes. Mas com a visão de mundo que se tem, dependendo da visão de mundo que se tem, os resultados são inevitáveis, né? O que chega até você vai ter que ser coerente com aquilo que você acredita, na verdade, né? O teu comportamento vai ser coerente com aquilo que você acredita, mesmo que você não queira. Então, a partir desse momento foi bastante curioso, porque daí ela se voltou para estudar. Ela abriu novamente a possibilidade de começar a estudar de uma outra visão. Então, ela saiu daquela visão da física newtoniana e ela ia começar a estudar a física quântica para entender as sincronicidades. E para quem sabe o que a física quântica fala, já sabe mais ou menos onde isso foi dar, né?
pelo menos as possibilidades de conclusões que ela tiraria desse estudo. Então foi bastante interessante esse atendimento. Um outro atendimento que eu fiz que foi bastante interessante foi sobre uma sabotagem relacional que um rapaz de uns 30 anos mais ou menos que eu atendi chegou se queixando. Então assim, para ele, a queixa inicial que ele trouxe para mim foi justamente assim, ele na verdade não trouxe queixa, porque ele era tão introspectivo que ele não conseguia nem sequer falar, né? Eu trabalhando com a micro, identifiquei que aos 21 anos de idade, ele teve um momento de completa estagnação na vida. Num outro atendimento que ele foi me dizer que na verdade isso era uma situação relacional, que ele tinha passado por uma traição e a partir daquele momento a vida dele ficou emperrada. Ele que já trabalhava num concurso público e que pediu a conta a exoneração desse cargo, mesmo sendo o cargo que ele gostava, que ele queria ter, né? Ele estava na carreira policial, ele pediu exoneração do cargo e aí ele passou a ser insatisfeito profissionalmente e relacionalmente, porque a partir daquele momento na vida dele, nem o relacionamento mais conseguia fluir. Ele, por mais que ele encontrava pessoas que eram interessantes, ele não conseguia se sentir totalmente envolvido no relacionamento, ele não se sentia seguro, ele não tinha vontade de dar passos além de um certo patamar que ele chegava e ele estagnava. Também a nível profissional. Quando ele chegou até mim, ele inclusive já tinha passado novamente num outro concurso, ele já estava há anos esperando para ser chamado, quase 2 anos, e ele não era chamado nem para assumir esse concurso, e ele estava num relacionamento já de mais de 2 anos também, e tudo indicava que poderia ser um relacionamento que ele poderia ir para um outro nível, só que ele não conseguia sentir essa segurança, não conseguia tomar essa decisão. E quando nós trabalhamos com as crenças centrais dele, a crença prioridade desse rapaz era a seguinte: eu sou digno do melhor que o amor e a vida têm a oferecer. Essa crença ela estava totalmente às avessas. Na verdade, o que ele acreditava era que ele não era digno. Quando a gente testava, a crença dele que ele tinha como registrado ali no nível subconsciente era: eu sou indigno do melhor que o amor e a vida têm a oferecer. Então, quando ele conseguiu a profissão, o cargo que ele gostaria, o que ele fez? Ele pediu demissão. Lógico, o subconsciente ele vai fazer com que você seja coerente com aquilo que você acredita. Ele vai garantir com que você seja coerente, mesmo que você vá contra aquilo que você queira conscientemente. E em termos de relacionamento, embora ele estivesse com uma pessoa interessante já há um tempo, ele não conseguia dar um próximo passo no relacionamento porque ele não se sentia pronto, preparado, seguro, enfim. A partir do momento, essa sessão foi uma das sessões mais bonitas que eu trabalhei, porque quando a gente trabalhou com esse ponto, algumas pessoas experimentam algumas sensações durante esse trabalho, e a dele foi bastante significativa. Eu pedi para que ele, quando sentisse uma mudança, para que ele abrisse os olhos, porque uma parte do equilíbrio é feita com os olhos fechados. E ele começou a sorrir, e ele não abriu os olhos. E ele sorrindo, ele não abriu os olhos. E aí eu repeti novamente: quando você sentir uma mudança mental, emocional ou física, né, você pode abrir os olhos. E ele falou de olhos fechados para mim que ele não queria abrir os olhos porque ele estava sentindo uma alegria tão grande que fazia muito tempo que ele não sentia, e ele tinha medo de aquilo passar e de eu não sentir mais. E que ele não queria abrir os olhos com medo de perder aquela experiência, né? Eu dei garantias para ele de que, na verdade, aquilo não passaria, ele só tinha entrado em contato com algo que já estava interno, e aí ele abriu os olhos. Mas foi assim, e essa sensação de emoção, de alegria intensa que ele teve no momento que a gente trabalhou com essa crença, ele saiu do consultório se sentindo assim,
Algumas semanas depois eu entrei em contato, ele ainda estava se sentindo muito, muito, muito alegre, muito feliz. E mais recentemente, alguns meses atrás, eu entrei novamente em contato porque me marcou bastante essa sessão e eu queria saber como ele estava. Para minha surpresa, esse rapaz casou e ele foi chamado para o concurso que ele havia passado. Então ele estava... o objetivo daquela sessão que ele tinha colocado, que era ele queria se realizar pessoal e profissionalmente. Ele tinha atingido alguns meses depois da nossa sessão de Psyche, e aquela sensação de alegria, de felicidade profunda, intensa, que havia muito tempo que ele não sentia, ele passou a sentir. Então, para você ver que as coisas elas vão se alinhando de acordo com aquilo que a gente acredita, porque a gente não tem como atrair aquilo que a gente não acredita. Só que não é uma questão só de acreditar, é uma questão de sentir. Porque se ele falasse assim, olha, eu sou digno do melhor que o amor e a vida têm a oferecer, ele poderia até acreditar nisso, né? Só que quando eu falo acreditar, é nível subconsciente. O subconsciente, ele não é o cognitivo, ele sente. Então, você fala isso e você não sente, o seu subconsciente não sente isso, você não tem emoção quando você fala isso, você não acredita com todo o teu corpo, com todas as tuas moléculas de neuropeptídeos, você não libera aquela descarga, sabe, de alegria quando você fala, eu sou digno do melhor que o amor e a vida tem a oferecer. É porque isso não está inscrito, né? É da boca para fora, e a partir do momento que você equilibra, você consegue sentir isso como uma verdade, porque isso passa a ser um novo programa. A gente reescreve, né? A gente apaga, a gente substitui aquela crença do sentimento de não ser digno. E aí, a partir desse momento, os teus padrões de resposta, de comportamento, os teus hábitos, eles vão te levar em direção àquilo que é coerente com a sua crença. É por isso que as coisas mudam. Uma outra exemplo de atendimento bastante interessante, que uma situação que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, de uma situação, por exemplo, da infância, tá? De uma paciente que eu atendi, que nós chegamos nesse ponto, né? A gente tem que ser meio Sherlock Holmes quando a gente trabalha com os pacientes, para tentar entender, porque o que ela me trouxe como queixa foi justamente uma dificuldade relacional e profissional. Então, essa paciente, aos 5 anos de idade, estava almoçando com os pais, o telefone tocou, o pai pediu para que ela atendesse o telefone, ela atendeu, era uma mulher. Essa mulher pediu para falar com o pai. Ela voltou e falou para o pai, é uma mulher, quer falar com você. A mãe já não achou muito legal, já fez uma cara não muito boa, né? Depois disso gerou uma discussão na mesa e tal, a criança já ouviu certas coisas que de repente ela ainda ela não tinha referência para entender do que se tratava a conversa ali, mas ela viu que a mãe ficou extremamente chateada e que a mãe falava sobre traição nessa conversa, né? A mãe estava achando que o pai estava traindo ela. E a menina não tinha conceitos ainda do que é traição, do que é, né? Só que a menina ficou com isso registrado. Depois, mais tarde, ela viu novamente outras experiências, teve outras situações parecidas de vivência entre o pai e a mãe, de discussão, e aí sempre esse tema era recorrente, né? Traição, outra mulher, que desrespeito. Daí ela via a mãe chorando, né? Ela via o pai dormindo fora de casa e ela não entendia. Só que a partir do momento que ela vivencia essas experiências, ela automaticamente interpreta com a base que ela tem e ela, obviamente, cria uma crença, né? Uma referência daquela experiência. Então, o que essa criança criou e registrou no nível subconsciente dela como uma crença, uma verdade absoluta? O meu pai trai a minha mãe com outras mulheres. Ela não sabia o que era trair, mas ela sabia que quando o pai
que deveria estar com a mãe, ele saía com outras mulheres, não era legal. A mãe ficava muito triste, muito chateada, muito estressada, e isso fazia mal e ela não se sentia bem vendo a mãe daquele jeito. Então ela nega o pai. Ela já vê o pai como sendo alguém que faz algo que não é legal para a mãe, né? O homem no relacionamento, essa referência de relacionamento que nós temos inicial, que é entre o nosso pai e nossa mãe, já foi essa a referência que ela teve. Mais tarde, ela vê a mãe continuando se submetendo no relacionamento e reclamando que ela não podia largar o pai, que ela queria largar, mas ela não podia. E aí a mãe também reclama que ela não podia porque ela tinha tido filhos, né? Ela tinha tido essa menina. Porque se ela não tivesse tido a menina, ela poderia largar o pai, que ela conseguiria se sustentar sozinha, mas ela não poderia se sustentar e sustentar a menina. Então, ela se submeteu a um relacionamento com questão financeira, tá? Ela, por uma questão de sobrevivência, né? E realmente a gente sabe que isso era muito comum, né? Antigamente as mulheres elas não tinham independência financeira como hoje é possível, né? As mulheres terem. E realmente na tentativa de garantir a própria sobrevivência da filha, ela permaneceu nesse relacionamento. E o que a menina interpreta disso? Que não é legal ter filhos, né? Que ter filhos acaba com a sua vida, porque a mãe fala isso, inclusive, para ela. E ela interpreta que, olha a situação que ela vê a mãe dentro do relacionamento, né? Ela interpreta que a mulher, ela é submissa ao homem, que ela tem que aguentar traições e que ela não consegue se sustentar sozinha. Mais tarde, essa mulher se vê num relacionamento onde ela tem um parceiro que atrai. Ela, embora tenha faculdade, nível superior, ela nunca consegue a independência profissional e ela se vê numa situação onde ela tem que escolher entre se submeter por uma questão financeira no relacionamento a um homem que trai. E aí, como que a gente conclui, né? O que a gente conclui disso? A constelação familiar, eu não sou consteladora, mas a constelação familiar ela traz que para a mulher ter sucesso profissional, para qualquer um, né, ter sucesso profissional, tem que acolher a mãe. Essa menina, no momento em que ela vê a mãe, né, negando o fato de que ela não gostaria de ter tido filhos, né, porque ela poderia estar melhor se ela não tivesse filhos, foi isso que a mãe falou, ela passa a negar a mãe, então ela não quer se submeter a isso. Quando ela busca um relacionamento, ela vai conscientemente tentar fugir de tudo isso. Ela coloca na cabeça dela, a minha mãe era submissa, a minha mãe aguentou desaforo do meu pai, aguentou traição, ela não era independente financeiramente, então eu vou ser independente financeiramente, jamais vou aguentar uma traição do meu marido, não é assim? E o pai, em relação ao pai, ela pensa, eu vou arrumar um homem, esse homem tem que ser fiel, esse homem tem que me respeitar, né? Esse homem tem que me dar espaço para que eu tenha minha própria autonomia. Só que, como tudo que a gente nega, né, e baseado nas crenças que ela teve, ela acaba voltando, ela acaba atraindo, ela orbita exatamente para aquilo que ela não quer conscientemente. E aí ela se vê repetindo o mesmo padrão. Então, olha como as nossas crenças vão influenciar. É nesse nível que eu quero que vocês entendam que as crenças influenciam a nossa vida e os resultados que a gente obtém das escolhas que a gente faz. Quando a gente trabalha tanto essa crença, o perdão em relação ao pai e à mãe, a aceitação do pai e da mãe,
e a tomada da autorresponsabilidade pela própria vida, a noção de que não são outras pessoas e forças que controlam a vida daquela mulher, mas sim ela própria, essa mulher passa a ter autonomia para conseguir mudar determinados padrões. E daí, para a gente refinar ainda mais esse trabalho, né, trabalhando com essas crenças que para ela eram as crenças de base, essa noção do perdão, que ela não conseguia perdoar, nem o pai nem a mãe, e ela achava que sim, que eram esses fatores externos que ainda comandavam a própria vida dela. Então, quando a gente consegue mudar isso, e a gente ainda trabalha um pouquinho com essa questão relacional de que sim, ela merece o melhor que o amor e a vida têm a oferecer, sim, ela pode ser plena no relacionamento, ela pode ser amada e amar livremente, intensamente, né? Aí ela tem novamente a possibilidade de conseguir buscar, na verdade ninguém busca nada, né? A gente atrai um parceiro que esteja coerente com esse sistema de crenças que agora ela passou a acreditar, que antes ela não acreditava, né? Como que a gente vai atrair algo que a gente não acredita, não sente que realmente seja aquilo? A nossa emoção não é coerente com aquilo que a gente fala. Quando a gente fala da boca para fora, mas você vibra algo que é totalmente ao contrário daquilo que você fala. É nesse nível que as nossas crenças atuam, tá? Não só nessa questão de você atrair, mas é que o teu próprio padrão de comportamento, os teus próprios hábitos, o teu programa que vai estar rodando na maior parte do tempo que você sequer tem consciência de que ele está rodando, ele vai estar apontado para aquilo que você tem como crença e não para aquilo que você gostaria que fosse, entende? É por isso que os resultados que a gente obtém muitas vezes não são o que nós gostaríamos, porque não estão coerentes com aquilo que a gente tem como crença. Adiantaria essa mulher, agora a pergunta final que eu quero fazer para fechar aqui com vocês, adiantaria essa mulher conseguir identificar apenas essa crença em relação a relacionamento e em relação à questão financeira, caso ela não tivesse como mudar isso? Você acha que adiantaria? Aí ela tomasse a decisão de se separar daquele marido, sabendo que tem a ver com o relacionamento do pai e da mãe lá na infância, lá que ela presenciou, com aquelas experiências que ela interpretou daquela forma e que ela atraiu essa pessoa. Sabendo apenas, conscientemente, vai mudar alguma coisa para essa mulher? Se ela não trabalhar internamente essas crenças, o que vai acontecer? Ela vai largar desse parceiro e logo ali na frente ela vai atrair novamente alguém que esteja coerente com aquilo que ela ainda tem como crença, que é justamente a mesma coisa, que ela não mexeu nas crenças, ela só tomou consciência, entende? É por isso que tomar consciência não é o suficiente. Como a gente faz para mudar isso? A gente precisa ter ferramentas que conversam com o subconsciente. O Psyche é uma delas, tem a hipnose, tem alguns estados, né, que levam você a determinados estados onde existe essa coerência entre um hemisfério cerebral e outro, onde é possível você entrar com novas informações, você ressignificar aquilo que você viveu, porque é isso, a gente faz uma interpretação, interpretar é dar um significado. A gente tem essa percepção, essa interpretação de um evento e a gente registra aquilo. Quando a gente consegue novamente um estado de coerência e a gente vai lá naquele ponto, a gente reinterpreta, a gente dá um novo significado, a gente dá um novo sentido, que agora é positivo e não mais aquele que era e que fazia com que você tivesse um padrão de comportamento, de hábito que não estava coerente com aquilo que você quer. É assim que nós trabalhamos com essas ferramentas, com o Psyche. Eu geralmente coloco isso também dentro da terapia crânio-sacral. A própria microfisioterapia, ela facilita esses processos. Mas eu, como tenho várias formações, várias técnicas que se conversam entre si, o meu atendimento nunca é 100%
puro de uma técnica, né? Eu acabo usando várias ferramentas de acordo com o que eu vejo que é mais necessário naquele momento. Mas hoje eu estou falando aqui sobre crenças. A ferramenta base que eu uso para trabalhar com crenças é o Psyche. Essas crenças de base, existe um equilíbrio inteiro que é só sobre elas. Então, nele a gente aborda crenças das mais variadas áreas da vida, né? Então, essa noção de que você vive num lugar hostil, um lugar amigável, crenças de ser capaz, crenças de autoestima, de amor próprio, de perdão, de autorresponsabilidade, de que existe algo que coordena tudo, algo que é organizacional. Vocês concordam comigo? Porque por mais que você não tenha uma religião, se você acreditar nessa crença, como o exemplo daquela outra mulher que eu mencionei, de que o universo é governado pelo acaso e pelo caos, a sua vida vai ser ordenada pelo acaso e pelo caos. E daí não adianta reclamar. É isso que você tem como crença de base, é isso que você vai ter como resultado, né? A noção de identidade, de saber quem você é, de amor incondicional, amor próprio incondicional, de saber quem você é enquanto você se ama incondicionalmente, porque as pessoas não, por incrível que pareça, as pessoas têm uma perda de identidade. Quando elas sentem que elas se amam, elas já não sabem mais quem elas são. Isso também é uma coisa complicada, né? Quando a gente pensa nas consequências que isso pode ter na vida. Porque se eu não sei mais quem eu sou, então eu perdi totalmente. Para eu conseguir me amar, eu não posso me amar incondicionalmente, eu tenho que me amar em partes, né? Porque se eu me amo em qualquer circunstância, eu perco a minha própria identidade. Então, essas pessoas que não aceitam uma parte de si, seja física, seja cognitiva, seja algum comportamento, seja alguma coisa que a pessoa não consegue aceitar de si mesma, e aí, não aceitando, ela sabe quem ela é, mas ela não consegue aceitar e amar a si como um todo. Então você vê aí várias dificuldades em relação à autoestima, né? A pessoa tem medo de mostrar quem ela realmente é no relacionamento. Então ela sente que se as outras pessoas verem quem ela realmente é, as pessoas não vão gostar dela porque ela mesma não consegue se amar incondicionalmente. E realmente é por aí mesmo, né? O sentimento de merecimento, de ser feliz, o sentimento de ser capaz de realizar aquilo que você deseja, aquilo que você escolhe para sua vida. Então são crenças, na verdade, que estão no cerne dos nossos hábitos e comportamentos. É o equilíbrio que a gente trabalha com a crença central. Dúvidas, sugestões para próximos vídeos. Talvez eu possa falar um pouquinho no próximo vídeo sobre relacionamento, sobre equilíbrio de relacionamento. Como que a gente equilibra o relacionamento de uma pessoa com a outra, mesmo que só uma das pessoas esteja fazendo o equilíbrio do Psyche aqui comigo. É possível a gente fazer isso. E como é possível, por que a gente deve buscar esses equilíbrios? Sabe quando a gente tem aquela dificuldade de perdoar? Quando você viveu coisas com uma pessoa e que você sabe que aquilo ainda atrapalha muito você, mas você não consegue ainda, de certa forma, resolver essa situação internamente, ou não tem possibilidade de fazer isso, porque é alguém que não tem o diálogo contigo, você perdeu o contato, alguém que você perdeu, uma pessoa que faleceu. Como que faz para equilibrar isso? Para você conseguir se acalmar teu coração nesse sentido e resolver de vez esse relacionamento com essa pessoa. É isso que a gente pode estar conversando como sugestão para um próximo tema. Se vocês tiverem outras dúvidas, outros tópicos, por favor, coloquem nos comentários. E é isso, gente. Eu fico à disposição. Até o próximo vídeo. Espero que tenha sido útil e de bom proveito para vocês. Deixe seus comentários. Um abraço e boa noite.